Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo será trazer mensagens que visam o seu bem-estar e o seu despertar espiritual. Esse é o nosso vídeo número 23 e peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal, que está apenas no início. No vídeo anterior, nós vimos 3 cartas psicografadas que foram atribuídas ao espírito de Renato Russo. Recomendo que assistam, pois o vídeo está muito bom. Quero também convidar a todos a acompanharem o canal Profecias e Transição Planetária. Fizemos um vídeo recente sobre Edgar Cayce, um dos maiores médiuns de todos os tempos. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, convido a todos a se inscreverem nesse nosso canal, que será dedicado ao estudo de profecias. Link na descrição. Agora vamos ao que interessa. Vamos conversar sobre uma notícia muito impressionante que foi pouco divulgada pela mídia. São inúmeros casos onde médiuns ajudaram na resolução de crimes. O próprio Chico Xavier foi protagonista de uma reviravolta nos tribunais em 1978, após o juiz aceitar como prova uma carta psicografada. Mas podemos conversar sobre isso no próximo vídeo. Recentemente, a espiritualidade, através da psicografia, voltou a ajudar em uma investigação e a confortar o coração de uma mãe. Fique comigo até o final do vídeo e descubra o desfecho dessa história incrível. Foi notícia em 2016 no jornal Extra. Diz a manchete: carta psicografada ajuda a mãe a localizar filho morto no Ceará. Galdino Neto, filho da técnica em enfermagem aposentada Maria Lopes Farias, de 75, de Fortaleza, estava desaparecido havia mais de 5 anos. Na época do sumiço, avisaram a mãe que iria para uma vaquejada em Canindé, 115 quilômetros da capital cearense, e nunca mais voltou. Tinha 47 anos na época. Seus restos mortais, porém, foram enfim localizados em uma lagoa na região metropolitana de Fortaleza. E o exame de DNA confirmou sua identidade. Tudo graças a uma carta psicografada. Segundo a mãe, Galdino tinha o costume de passar longos períodos longe de casa, sem dar notícias. Após entrar no 4º mês sem contato, porém a aposentada se desesperou. Abre aspas, eu mandei imprimir mais de 200 fotos grandes dele, com endereço e telefone. E assim foi por cerca de 2 anos, até ela se convencer da morte do filho. Nesse meio tempo, ela passou a frequentar um centro espírita. Na segunda visita, o médium Newton Souza psicografou uma carta do sogro da aposentada. Foi o avô do rapaz, narra a mãe, que deu a indicação de um local que o médium afirmava desconhecer, Lagoa do Juvenal. Ocorre que tal lagoa existe e fica a 35 quilômetros de Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza. No começo de 2013, de fato, policiais já haviam localizado os restos mortais de um homem acidentalmente, depois de um incêndio em uma mata ao lado revelar parte de uma ossada humana. Segundo o inspetor Wellington Pereira, que atua na Delegacia Metropolitana de Maranguape, na ocasião tentou-se identificar os restos mortais, mas em virtude do estado de decomposição, o trabalho não avançou e o caso foi arquivado. A ossada foi enterrada no cemitério municipal como pessoa não identificada. E aí vem a reviravolta. No começo de 2015, após as sessões espíritas, Maria foi à delegacia questionar sobre a ossada, que poderia ser do filho dela. Na época, ela não mencionou a carta psicografada à polícia. No decorrer do ano passado, ocorre a exumação dos restos mortais. Ano passado, que é 2015 no caso, né? Em outubro, o resultado do DNA confirmou tratar-se de Galdino. O caso veio a público somente no começo deste ano, que na época era 2016, em janeiro. E ela comentou com a polícia sobre a carta psicografada. O policial ficou surpreso a saber da carta. Abre aspas. É um caso que realmente chama atenção. Fecha aspas. O próprio médium diz que ficou nervoso com o conteúdo do documento psicografado. Abre aspas. Eu fiquei preocupado. Como médium, eu posso errar. Fecha aspas. O resultado do exame de DNA foi o que acalmou Newton, ele disse. A Polícia Civil, agora com a identificação da ossada, reabriu o caso. Pelo estado avançado de decomposição,
porém policiais ainda não identificaram a possível causa da morte. O inspetor Wellington Pereira, que em 2013 participou da localização da ossada e acompanha o caso, diz não ver participação do médium nem da aposentada na morte. Abre aspas, eu estou em paz. Depois de 5 anos de aflição, a sensação de Maria é de alívio. Aconteceu o que aconteceu, tudo bem, mas eu sei que meu filho está bem melhor do que eu. Eu estou em paz, fecha aspas. Agora a aposentada planeja recuperar os restos mortais de seu filho e cremá-lo. A gente vai fazer uma caravana e soltar as cinzas em Canindé. Ele não gostava de aventura? Então vou deixá-lo solto, fecha aspas. Simplesmente incrível, amigos. Vamos ver aí um trechinho da reportagem da época. A Lagoa do Juvenal é um distrito de Maranguape, região metropolitana de Fortaleza. Fica a cerca de 30 quilômetros da sede do município. Em 2013, a polícia encontrou aqui uma ossada, mas não sabia de quem eram os restos mortais. Os investigadores tentaram identificar a ossada, mas não conseguiram. As ossadas estavam bastante estragadas, né? Não eram condizentes com ossadas recentes, mas de mais de um ano. Ao mesmo tempo, Dona Maria Lopes Farias, de 75 anos, vivia um drama. O filho dela, Galdino Alves Bezerra Neto, havia desaparecido há 2 anos. Ele foi para a casa do irmão dele, no Metrópole, e de lá ele viajou. Ele deu para Andarina, estava com 15 anos que ele deu para Andarina, não sabe? Que ele tem problemas mentais. Aí há 15 anos que ele saía, mas ultimamente ele saía e voltava logo, não demorava muito não. Dona Maria espalhou cartazes com a foto do filho, que desapareceu aos 47 anos, e passou meses em busca de alguma informação. Onde tinha dinheiro, onde tinha albergue, eu ia para a rodoviária, pedia os motoristas para colocar foto dele, eu tirei as fotos grandes dele. Onde estava Galdino? Estava vivo? Morto? A angústia só aumentava. Quando ela passou a frequentar esse centro espírita, recebeu uma pista, uma informação que teria vindo de outro plano e poderia desvendar o mistério. Uma carta psicografada pelo médium Newton Souza. Eu recebi uma carta do avô dele, que o nome é o mesmo, só que não tem neto, é só o nome Alves Bezerra. Aí ele me falando que eu deixasse de procurar ele nos albergues, deixasse de procurar ele no ML, nos hospitais, eu fosse para o Canindé, mandar celebrar uma missa, mas antes eu passasse na Lagoa do Juvenal e visse umas ossadas que foi encontrada lá. Dona Maria chegou a procurar a lagoa, mas decidiu mudar o rumo e seguiu direto aqui para a delegacia de Maranguape. Os policiais revelaram que realmente uma ossada havia sido encontrada na mesma Lagoa do Juvenal, citada na psicografia, no dia 9 de janeiro de 2013. Dona Maria pediu então que fosse feito o exame de DNA e o resultado confirmou que a ossada era mesmo do filho dela. Maravilhoso, não? Esse é apenas mais um exemplo de como a doutrina espírita é consoladora. Não faltam exemplos e provas de que a vida continua. Infelizmente, a maioria ainda prefere a arrogância e a presunção e não admitem nada fora da pequena caixinha materialista. Chegará o dia que o véu cairá e eles irão perceber a grande ilusão que estavam imersos. Se você gostou desse vídeo, irá gostar também do documentário que fizemos sobre os 3 principais médios que trabalharam com o Dr. Fritz, mais uma prova inconteste de que a vida continua. Link no informativo acima. Se vocês querem entender esse mundo invisível à nossa volta e saber de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui, não tem livro melhor do que a obra básica espírita. Ao lado temos um box do Pentateuco Espírita, edição nova de 2021. São 5 livros no formato grande de 14 por 21 com desconto de 32% por tempo limitado. Adquirir o livro me ajudará a produzir mais conteúdos como esse.
Como vocês podem ver, muitas pessoas gostaram dessa nova edição nas avaliações. Inscreva-se no nosso canal, se possível compartilhe com alguém que gosta desse tipo de conteúdo. Temos outros vídeos excelentes nos cards isolados e espero vocês na próxima conversa. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!